Uma boa noite a todos. Mais uma vez, né? Sejam bem-vindos ao SEAMA, Sociedade Espírita Amanhecer. Hoje, na realidade, nós temos, se me permite chamar de Batata, né? Temos o Batata aqui. Ele é de Indaial e é um estudioso da doutrina espírita. Então, a gente convidou ele para compartilhar o conhecimento dele conosco, agregar, e que até para também eu poder sair um pouco dessa cadeira e não só eu estar falando aqui, né? Então, eu convidaria agora a todos a nós desconectarmos do nosso dia a dia, deixarmos lá fora todas as nossas preocupações, nossos medos, nossas tristezas, que a espiritualidade maior possa estar nos abraçando hoje aqui, que cada mentor possa estar intuindo, inspirando cada um de nós, que os mentores da casa possam estar também nos auxiliando, e que cada um realmente possa encontrar aquilo que vem em busca aqui na casa. Seja paz, equilíbrio, serenidade, seja a saúde mental, física, espiritual, que todos nós, nesta noite aqui, abençoada, possamos encontrar o que nós viemos buscar. E como é de praxe, né, que assim seja, né, encerrando a oração, como é de praxe, a gente ouve sempre um recado da espiritualidade para nós, né? E eu gostaria que alguém me dissesse o número entre 1 e 234. 26. 26? O recado da noite. Trate bem a todos, no hospital, no posto de saúde ou policial, na repartição, chegam os necessitados das suas providências. Receba-os com simpatia e respeito. Ajude-os. Não os despreze ou abandone. Não use para com eles deboche, olhar frio e palavra seca, que lhes causam dor e revolta. Um dia você poderá estar na mesma situação. Seja acessível. Mostramos a grandeza de espírito quando os outros precisam de nós. Batata, a palavra é tua, fica à vontade. Tudo que meio improvisado, mas... Tudo certo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem? Então, aqui vocês me ouvem assim, né, meio mais de lado, mas tudo certo, né? O professor fala alto, então está tudo tranquilo. Batata, só uma coisa, se tu quiser tirar a máscara para falar, fica bom. Não, mas eu estou acostumado já. É? Bem tranquilo. Tem uma paredinha aqui embaixo que deixa tudo certo. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson dos Santos. Meu apelido é Batata, né? Eu já coloco ali, antes que me denunciem, um apelido de infância, né? De colégio, eu era baixinho, gordinho, e aí eu acabei transformando o bullying em ferramenta de marketing, como se diz, né? E assim ficou. Eu participo da Casa Espírita Evangelho de Jesus, lá na cidade de Indaial. Iniciei na doutrina aos 18 anos, ainda na universidade, e desde então venho estudando, participando dos cursos, fazendo exposições quando convidado. Então, dizer que eu estou muito feliz em estar aqui, para poder passar um pouquinho do que a gente pôde estudar para vocês. Tá? E na noite de hoje, eu escolhi um tema que é muito relevante na vida de cada um de nós, que diz o seguinte: é o Evangelho no Lar. E eu botei o título, A Importância do Evangelho no Lar em Tempo de Pandemia. Porque nós estamos aí há quase 2 anos em pandemia, e a gente não sabe quando vai acabar, se vai acabar, se tem algo novo vindo por aí. Então
Então, o que é o Evangelho no Lar e para que serve? É uma ferramenta que nós temos na doutrina espírita e para nós é muito importante. Então, vamos lá. Existe uma pergunta lá no Livro dos Espíritos. E essa nossa exposição hoje, ela está baseada numa cartilha que a gente encontra no site da Federação Espírita Brasileira, que é o Evangelho no Lar e no Coração. Está lá, baixa gratuitamente. Uma cartilha tem 20 e poucas páginas, é bem legal, bem tranquilo para quem quiser baixar. E o livro do Divaldo, no rumo do mundo de regeneração. Foi lançado esse livro no finalzinho do ano passado, muito interessante, quem tiver interesse, curiosidade, é bem legal, fala de obsessão, fala das questões da pandemia em si. Tá? Então, para iniciar, a gente precisa ter em mente, de forma muito clara, o princípio espírita da reencarnação. A gente sabe que isso dá uma palestra inteira, dá uma semana de estudo, mas vamos colocar aqui ela como um pilar sólido, a reencarnação em nossa vida. Sabendo que a gente já viveu várias outras vidas, nós temos diversos compromissos nessa, e que nós precisamos amenizar tudo aquilo que fizemos nas outras. Temos também que ter em mente que hoje, ainda que se fale muito na regeneração, escutei vocês conversando antes ali, mas ainda estamos no mundo de expiações e provas, gente. Apesar da esperança de que tenhamos dias melhores, mas nós estamos no mundo de expiações e provas ainda. Prova disso são tantos sofrimentos, são tantas coisas ruins que nós vemos. A própria pandemia em si expõe isso. O vírus, gente, o vírus foi produzido pela mente humana. Ele estava lá em ebulição no mundo espiritual e os nossos pensamentos negativos que conseguiram materializar ele e trazer para cá. Se foi silvestre, se foi em laboratório, mas foi a mente humana e o pensamento humano negativo que trouxe ele para cá. Isso nós temos que ter em mente. O mundo de regeneração tão esperado, ele vai depender, a sua chegada e o avanço para que ele possa chegar o quanto antes, de nós. Todos nós queremos um mundo melhor, não é verdade? Todo mundo quer um mundo melhor. Até a Miss, quando vai lá no Miss Universo, ela diz, eu quero isso, e a paz mundial. Todo mundo quer a paz. Mas como chegar nessa paz? Que paz é essa? Nós vamos ver um pouquinho aqui hoje. Um item muito importante, e aí eu volto à questão do Livro dos Espíritos, ela faz a seguinte pergunta, e diz assim, os pais, eles exercem alguma influência na vida dos seus filhos? Olha só. Porque todo mundo tem pai e mãe. Toda a família assim se constitui. Então Kardec pergunta, esses pais têm algum compromisso com esses filhos? Afinal de contas, é o que está aí na sociedade. E os espíritos respondem com tanta veemência, e aí nós voltamos a um outro sonho de muitos de nós. Todo mundo quer ser um herói, E vê as crianças assistindo os filmes, os desenhos. Pai, eu queria ser um herói, queria ter uma missão a cumprir para poder salvar o mundo. Pois então, a resposta a essa pergunta do Kardec nos transforma a todos em heróis missionários. Porque eles dizem, os pais têm a missão de educar e bem encaminhar os seus filhos. Tanto é que se falharem nessa missão, serão severamente cobrados. Então vejam que o nosso papel, como família, como pais,
está descrito lá no Livro dos Espíritos. Muito bem. Então vamos falar sobre o Evangelho no Lar, que é uma ferramenta que nós temos, que daí a gente pode perguntar assim, mas então como é que a gente pode fazer para ajudar isso? Como é que a gente pode fazer com que essa missão se concretize? Que a gente cumpra bem ela para fazer com que as nossas crianças, nossos jovens se tornem adultos capazes de transformar a sociedade num lugar melhor. Muito bem. O Emmanuel diz o seguinte: se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar, a casa, né, o nosso lar, a nossa casa, é a célula sagrada de todo o edifício da nossa civilização. Ou seja, um homem é a partícula divina. O homem, para construir a sociedade, está em família, em lar. Por isso que são vários os filósofos que dizem, mas que a conclusão que se chega, né, é que não importa o lar, a casa, se é uma mansão, se é uma tapera, o importante é que haja felicidade entre os que ali moram, e aí sim você vai ter o verdadeiro lar. O lar não é o local físico, o lar é onde as pessoas se sentem bem. Então, nós precisamos compreender que o lar é a junção da família em felicidade. Vamos lá. O lar, portanto, ele tem uma importância sólida na educação. E aí, quando nós falamos na educação, gente, é moldar caracteres. A educação não é ir lá na escola e aprender a matemática, escrever, física quântica, não. A verdadeira educação é a formação do caráter do cidadão. É quando a pessoa aprende o que é certo e o que é errado. Perceba que eu estou falando um negócio assim, né? Pô, aprender o que é certo e errado. Mas aonde é que a gente sabe? Onde é que a gente encontra o manual do que é certo e o que é errado? Porque uns dizem que é uma coisa, se tu vai na internet é outra, se tu assistir um jornal uma coisa é certa, o outro jornal outra é errada. Aonde nós vamos encontrar o que é certo e o que é errado? Revisando a nossa consciência e buscando os ensinamentos de alguém que veio aqui na Terra, encarnado, para nos ensinar. E foi Jesus. Então nós temos nos ensinamentos de Jesus a base para saber o que é certo e o que é errado. Muito bem. Dentro desse princípio de educação, nós precisamos então entender o lar como esse momento. E aí a nossa psicologia moderna, juntamente com estudiosos da educação, eles já concluíram. Então vejam só a importância desse momento. A educação do cidadão, ela começa a ser moldada desde a concepção. Desde a concepção. Nós já temos depoimentos de espíritos que acompanham a família, onde ele vai reencarnar, antes mesmo da gravidez até. Que o espírito acompanha a família, vê onde é que ele vai. Temos relatos até de alguns que ficam com medo, outros que se empolgam, e eles se acompanham. Mas então, qual é o momento correto para você começar a educar? Desde o ventre. Então, conversar, quando a mulher descobre que está grávida, já pode começar a conversar. Já pode começar a falar. Esse feto já vai sentir esse amor, já vai perceber através dos sentimentos o início da sua educação. Até os 7 anos de idade é o momento em que a criança está aberta para o mundo.
até os 7 anos de idade, aquilo é uma esponja que vai absorver tudo, mas tudo, de bom e de equivocado. Por isso que o acompanhamento dos pais, e hoje também as unidades de educação infantil, como são chamadas, né? Que as crianças logo vão, tem esse papel fundamental na educação, ou seja, que é moldar esse caráter, que vai até os 7 anos de idade. Ah, mas depois dos 7 não aprende? Não aprende. Mas é que até os 7 anos de idade ela vai absorvendo. Ela vai só absorvendo. A partir dos 7, faz parte da fisiologia, né, e das questões espirituais, o corpo da criança vai crescendo, a sua mente, né, o seu cérebro vai expandindo, e ela começa a aflorar inclinações das suas vidas passadas. Vocês podem perceber nas crianças os trejeitos, aquilo que ela gosta, aquilo que não gosta, tendências positivas e negativas, a partir dos 7. Isso aí vai até a adolescência. Depois da adolescência, e aí a gente diz que é a fase da rebeldia. Por que isso? Porque é a fase em que o espírito toma consciência de si. E ele retoma tudo aquilo que ele tem de percepções de suas outras vidas. Então tudo começa a ser mais difícil a partir daí. Então se você não educou lá do começo, já ouviram falar, né? Que o pepino se torce de pequeno? Não é à toa que se fala isso. Então nós temos na educação essa importância. O lar é fundamental para isso. Além do mais, nós temos dentro do próprio lar, e aí, lembra que eu falei da importância da gente ter em mente a questão da reencarnação? Com a reencarnação, nós temos a aproximação na mesma família dos nossos afetos e desafetos. Quem não tem aí conhecimento em alguma família, ou na nossa mesmo, uma encrenca, uma intriga. Gente, isso é natural. E isso é por causa dos nossos débitos de outras vidas. Pô, mas foram tudo criado como criança, mas tudo junto e depois se desentende. É algo que tem ali justamente para resgatar. Só que se a gente não conscientizar as pessoas para elas entenderem isso, depois não vão conseguir encontrar o caminho para voltar. Então a família é justamente para isso, para treinar o afeto, a solidariedade, o amor, a amizade, o carinho entre as pessoas que estão nesse núcleo. Então a família é essencial. A família tem essa função educadora. São essas experiências que vão acontecer entre as crianças, entre os pais, entre os irmãos, entre tios, primos. Tem um livro muito bonito do Divaldo Franco que é Constelação Familiar. Quem tiver interesse, curiosidade nesse tema, pega lá que ele é bem bacana. Constelação Familiar, é do Divaldo Franco, psicografado, né, o Espírito Joana de Ângeles. Fala bem dessa intrincada, né, relação toda familiar, vizinhos, amigos de trabalho, tudo isso faz parte, né? É ali que nós vamos encontrar toda essa sustentação para que a gente possa ter uma vida melhor. E o Emmanuel segue, diz o seguinte: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Lembra? O caráter, a formação, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Eu vou passar agora aqui para vocês o que vários espíritas têm nos falado a respeito do Evangelho no lar. E aí depois eu vou passar para vocês um roteiro de como se faz, um roteirinho para quem quiser acompanhar, falar da importância maior também do Evangelho no lar. Mas vamos ver o que esses espíritos nos falam. Esses espíritos que a gente tem conhecimento pelos livros, né, e mensagens que passam para a gente. O Emmanuel fala:
O culto do Evangelho no lar não é uma inovação. É uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Ele continua. Quando o ensinamento do mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Vejam que Jesus, o único título que ele se permitiu dar na sua passagem aqui pela terra foi o de mestre. Ou seja, de educador, daquele que ensina. E ele não ensinava só por parábolas, ele ensinava pelo exemplo, ele fazia, né? O exemplo arrasta multidões, e foi o que ele fez. Ele falava e fazia, o exemplo de Jesus. Então esse é o único título que ele se aceitou, mestre. Bezerra de Menezes diz o seguinte: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar quando estiver ao nosso alcance. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Olha só, as claridades da Boa Nova. A Boa Nova é o Evangelho. Evangelho, a Boa Nova, os ensinamentos de Jesus. Os espíritas, em particular, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pois eu vou dar um exemplo para vocês prático disso, da importância do Evangelho no lar. Pelo menos semanalmente é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes, capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus e sob a cobertura moral da oração. Vejam quantos preceitos nós temos importantes aqui, né? A oração, a mensagem de Jesus, a reunião de família. A Joana de Ângeles, ela também se manifestou a respeito desse tema. Olha só. Pelo menos uma vez por semana, reúne tua família e felicita-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico para que a diretriz do Mestre seja eficiente, rota de amor à sabedoria em tua casa. E ela prossegue. E se desejares felicidade na terra, lembra que a felicidade é algo que a gente persegue. Mas nós estamos no mundo de expiação e prova, gente. Expiação e prova ainda. Mas a gente pode ter a felicidade aqui, só depende de nós. E se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Acende o sol do Evangelho em casa. Reúne-te com teus pares para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. E o Dr. Bezerra de Menezes, ele finaliza dizendo assim, ó, auxiliemos a implantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita. Se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada no amanhã. Então vocês vejam que Emmanuel, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, vamos falar aí dos três principais espíritos espíritas que estão aí comandando na espiritualidade o nosso trabalho aqui como encarnados e também lá no mundo espiritual. Vejam só, as três principais referências nossas falam isso. Mas quem deles será que inventou essa história do Evangelho no lar? Porque isso tem que ter uma origem, né? Vou falar um pouquinho de história. Tem que ter uma origem. Quem será que inventou
esse evangelho no lar, esse culto do evangelho no lar. Conta-se que era uma época de lua cheia, então fica assim o céu estrelado, meio prateado. E Jesus e seus discípulos estavam reunidos na casa de Pedro. Como de costume, ficavam sempre na casa de alguém antes de fazer as suas peregrinações, as suas viagens. E, como de costume, estavam eles reunidos no início da noite, prontos para se recolher e conversando. Quando Jesus percebeu que a conversa começava a ser mais trivial, sem tanta importância, antes que ela começasse a seguir por um caminho que não fosse tão interessante, Jesus tomou a palavra e começou a conversar. Ele disse: Pedro, me esclarece uma coisa. O que faz o pescador quando ele vai ao mercado? E aí o apóstolo, né, ele já sabia que tinha alguma coisa assim, né? Já ficava assim, para cuidar bem com a resposta. Quando o mestre, né, o professor pergunta, já fica assim. Ele disse: olha, mestre, nós, porque ele era pescador, nós pegamos o melhor peixe e levamos no mercado. Porque ninguém gosta de comprar o refúgio da pesca, o peixe pequenininho. Todo mundo quer o melhor da pesca. Jesus sorriu, assentiu com a cabeça e continuou. E Pedro, o que faz o oleiro? O que faz o oleiro para atingir o seu objetivo? Ele refletiu um pouco e pensou: olha, mestre, o oleiro, ele emprega todo o seu conhecimento para poder moldar o barro e dar a forma que o cliente lhe encomendou, para que ele possa então vender e entregar a peça. Emprega todo o seu trabalho e todo o seu conhecimento. Se dedica. Muito bem, é isso mesmo, Pedro. Mas me esclareça ainda, o que tem que fazer um carpinteiro para entregar bem a sua obra? Sabendo ele que Jesus, carpinteiro, como José, disse: olha, mestre, assim também precisa ser o carpinteiro. Ele vai pegar o serrote, o enxó, e vai fazer o trabalho na madeira bruta para transformar na peça que ele deseja entregar. Muito bem, Pedro. É realmente isso. Mas vamos tomar agora, Pedro, como um ensinamento para as nossas vidas. Se o pescador ao mercado leva aquilo que ele tem de melhor, se o oleiro precisa dedicar todo o seu conhecimento e esforço para moldar bem uma peça, e se o carpinteiro não consegue entregar uma canoa sem dedicar todo o seu esforço e trabalhar na peça bruta para entregar um bom material, como nós podemos querer, Pedro, uma sociedade sem guerra e sem divergências, se nós também não temos o emprego de todo o nosso esforço para termos um lar em harmonia? Porque a nossa sociedade é o espelho do nosso lar. Se nós não temos calma e paciência com aquele que mora conosco, como vamos exigir isso das nações? Então Pedro assentiu com a cabeça e ficou em silêncio. Jesus continuou: por isso, Pedro, assim como Deus, através da terra e do suor do homem, nos fornece o trigo para o pão de cada dia, Ele também nos oferece, através das luzes do céu, o evangelho e a oração para que possamos aprimorar o nosso lar.
E Jesus então tirou os escritos sagrados que ele carregava consigo, abriu na mesa e disse: Pedro, vamos felicitar as famílias com a conversa edificante, com a leitura das Escrituras, para que possamos melhorar a nossa convivência. Por isso, chama a tua família e aqueles que estão aqui em tua casa, para que possamos dar início. E foi assim que Pedro serenamente olhou para Jesus e disse: que seja assim feita a sua vontade, mestre. Chamou a todos, Jesus abriu, fez a leitura e iniciava-se ali o primeiro evangelho no lar que temos conhecimento. Então, se o exemplo do mestre, que nos foi dado há 2000 anos, que nos foi ensinado, está aqui para o nosso uso cotidiano, que não custa nada. O Evangelho tem essa importância e tem essa finalidade. Portanto, hoje, na nossa casa, de proporcionar o estudo dos ensinamentos de Jesus. Lembra que eu falei lá que a gente quer uma sociedade mais justa? Então a gente precisa ter a família educada, a família sabendo quais são os princípios corretos? E eu não falei que está lá com Jesus esses ensinamentos? Mas não adianta a gente só saber que estão lá e a gente não buscar. Então, o Evangelho no lar tem essa importância, fazer com que a gente estude esses ensinamentos de Jesus e traga para dentro de casa aquilo que Ele está deixando para nós. Além de criar nas nossas casas, o hábito de se reunir em família. Muitas famílias têm reduzido esse hábito, porque a vida moderna tem sido corrida. Um estuda de manhã, um estuda de noite, um trabalha o dia todo, o outro trabalha um período, não consegue muitas vezes sentar para tomar café junto, para almoçar junto. Quando estão, um está no celular, o outro está no tablet. Então o culto do Evangelho no lar tem essa função também, de voltar a termos esse hábito. É um momento de paz que vai proporcionar ao nosso lar a tranquilidade e a união das criaturas. Então o Evangelho no lar tem essa importância. Sem falar na higienização do ambiente doméstico. E aí como a gente fala, A gente não limpa a casa todo dia, não lava um varre, não lava a louça, não bate tapete, troca a roupa de cama. Por que a gente faz isso? Para que nós não tenhamos sujeira. Sujeira atrai animais nocivos, atrai doenças, certo? Isso é no nosso ambiente físico do dia a dia. Mas isso acontece também no mundo espiritual. Quem estuda a doutrina espírita, sabe que o nosso pensamento está a todo instante gerando formas pensamento. Ou seja, eles ganham vida lá no mundo espiritual. Por isso que a gente diz, que a gente atrai aquilo que pensa. Ficar pensando coisa boa, vai atrair coisa boa. Pensando coisas negativas, vai atrair pensamentos negativos também, espíritos negativos. Até porque nós temos uma vivência, um intercâmbio muito grande. Lá no Livro dos Espíritos nos diz isso. Então, o Evangelho no lar é esse momento de higienização do campo espiritual da nossa casa. Então, se a casa está com pensamentos negativos, está com problemas, o Evangelho vai ser um momento de oração, de bons pensamentos, para fazer a limpeza desse ambiente. Também é um momento de recebermos, o amparo necessário dos nossos
guias espirituais, dos nossos anjos de guarda, dos bons espíritos. Porque se a gente não abrir a porta da nossa casa para eles, como é que eles vão vir nos ajudar? Nós estamos com problema, com dificuldade, precisando de ajuda. Através da oração e através do Evangelho no lar, nós estamos abrindo a nossa porta. Relatos do mundo espiritual têm nos trazido belíssimas imagens. Casas que fazem o Evangelho no lar, tem luzes do mundo espiritual sendo emanadas, como se fosse um poste de luz. Os benefícios do Evangelho no lar, da harmonia e do amor, eles alcançam proporções tão gigantescas que se um apartamento num prédio estiver fazendo o Evangelho no lar, todos que moram ali naquele edifício são beneficiados, porque são as energias de amor que vão fazer com que essas pessoas sejam também auxiliadas. Então, o Evangelho no lar tem essa função de ajudar, de elevar o padrão vibratório da casa, fazer a limpeza do campo espiritual. Mas como é que a gente faz o Evangelho? Bom, vocês sabem que a gente não vai dar uma fórmula, né? Não existe um modelo padrão, algo que seja obrigado a ser seguido. Não. A doutrina espírita, ela não tem dogmas, né, que a gente tem que seguir, que é obrigatório, não. Mas a gente vai passar para vocês um roteiro, né? Algo assim para você ter uma ideia de como fazer. Ah, quer fazer diferente? Não tem problema nenhum. Mas a gente vai passar aqui para vocês um roteirinho de como fazer isso. O primeiro item é você escolher, então, o dia da semana. Tá? Então, você vai fazer o Evangelho no lar toda semana, mas escolhe um dia. De preferência, o dia em que todos estejam em casa. Certo? Conversa com a família. Porque, como eu falei, lembra que todo mundo é compromissado, um trabalha no horário, um tem faculdade, um ainda está no ensino médio, um está na escola primária. A ideia é organizar a agenda para que a família esteja reunida nesse dia e nesse horário. Sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Escolha, não tem... Domingo. Quarta-feira é o dia que está todo mundo em casa. Quarta-feira. Às 10 da manhã. 10 da manhã, 6 da tarde, 8 da noite. Você vai escolher. Mas o importante é que seja sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Ah, mas por quê? Bom, se a gente quer fazer com que a espiritualidade venha nos ajudar, os espíritos superiores, os espíritos de bem, eles também têm seus compromissos. Então vamos colocar uma organização, um planejamento na nossa vida, eles vão colocar lá no planejamento, na organização da vida espiritual deles, esse dia, esse momento para vir com a gente. Por isso é tão importante. O tempo. 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, meia hora. Gente, mais ou menos 30 minutos. Não precisa ser mais que isso. É um momento de leitura, confraternização. E eu vou explicar assim alguns itens para que vocês possam entender melhor. As crianças podem fazer parte da reunião? Pode. Não tem problema nenhum. Inclusive é importante que façam parte. Lembra que eu falei que são as crianças que precisam ser educadas? Que precisam ter a compreensão? Muito bem. Lembra também que eu falei que não precisa ser o roteiro obrigatório? Agora eu vou falar por mim, não está no manual, tá? Mas lá em casa a gente criou um dia de evangelho para as crianças. Que a gente faz diferente. Ou seja, a gente pega livros diferentes, a gente pega os ensinamentos de Kardec, de Jesus, tem várias revistas, né? Tem da Turma da Mônica, tem do Espiritismo Kids, né? A Federação Espírita Brasileira tem lá uma série de publicações que a gente pode usar para as crianças com uma linguagem mais divertida, mais interessante. E a gente faz em 15 minutinhos. É o evangelho para as crianças. Para trazer esse ensinamento para elas. Mas elas também podem fazer parte desse nosso roteiro. Lá em casa, inclusive, eles participam, né? Fazem os dois.
Bom, e se tiver visita, gente? Quando a gente quer começar o Evangelho, vai sempre aparecer alguma coisa. Então vai ter visita, vai ter compromisso. É que nem vir na casa espírita. Sempre dá um imprevisto. Se você não for forte, não começa. Então o Evangelho é a mesma coisa. Então se tiver visita para o Evangelho, o que você vai fazer? Não faço naquele dia? Não, vai fazer. E aí você vai convidar a pessoa que está lá na sua casa a participar. Mas de uma forma bem transparente, explicando o que vocês vão fazer. Para que ela saiba e entenda. Se ela não quiser participar, beleza, ela aguarda. Vemos um caso lá na nossa residência que aconteceu justamente isso. E a pessoa se reservou o direito de ficar sentado lá na poltrona, mais retirado na sala. Uma outra vez que a pessoa veio, ela já sentou numa poltrona mais perto. E da terceira vez já estava sentado com a gente. Mas a gente tem que explicar e respeitar essas pessoas, acima de tudo. Certo? Respeitar. Mas eles também têm que nos respeitar nesse momento tão importante para a nossa família. Certo? Então, um outro item. Mas aconteceu de que um teve que viajar a trabalho, a estudo, ficou só um em casa. Faz o evangelho só um em casa? Faz também. Lembra que uma das propostas é fazer a higienização do ambiente, né? Dar um encaminhamento aos espíritos que estiverem por ali. E por isso, mesmo que a pessoa esteja sozinha, quando ela for fazer o evangelho, ela segue o mesmo roteiro e faz tudo em voz alta. Porque não é todo espírito que consegue ler pensamento. Assim como não é todo espírito que consegue atravessar a parede. Tem espíritos que ficam, às vezes, na porta da casa esperando o portão se abrir para eles poderem entrar. Não sabe ou não consegue atravessar a parede. Nem todos conseguem ler pensamento. Então você precisa fazer a leitura em voz alta para que eles realmente percebam e escutem. Eles ainda estão tão materializados que ainda precisam dessa questão para poder aprender. Muito bem. E o roteiro? Bom, como é que a gente inicia? Uma prece simples e espontânea. Pode ser cada vez um membro da família. Não precisa ser algo decorado. A prece simples, realmente, como vocês viram aqui no início, agradecer a Deus pela vida, pela presença dos bons espíritos, nossos anjos de guarda, pedir que eles fluidifiquem a nossa água, que façam um tratamento individual em cada um de nós, que façam aqui a limpeza do ambiente da nossa casa, e que Deus nos abençoe. Simples, rápido, não precisa ser uma oração pega da internet, de um livro, nada assim, simples e espontânea. Às vezes tem algum problema familiar específico, pede por isso, tudo certo. Depois o momento é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí isso é um momento importante. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque ele nos traz os ensinamentos de Jesus numa ótica moderna, que nós possamos entender nos nossos dias. Porque Jesus, quando fez os ensinamentos dele, ele fez um outro tempo. Mas ele fez tudo tão preparado. A encarnação de Jesus aqui na Terra foi tanto tempo preparada e programada, planejada, que a tudo isso ele visionou. Então, só que nós precisamos ter esse conteúdo, digamos assim, traduzido para o nosso dia a dia. Quem de nós não fica com dúvida quando diz, né, que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu? Então ninguém pode ser rico, tem que ser todo mundo pobre? A riqueza é algo inferior? Não é isso. A riqueza e a pobreza são provas, são expiações, são momentos, elas são necessárias. Mas o que isso quer dizer, se você levar ao pé da letra? Então, daí você precisa pegar o Evangelho para ler. Você precisa entender um pouquinho da história daquela época, né? O que era o camelo? Né? Então, nós vamos ter que ver se era o camelo animal, ou se era o camelo que eles chamavam o nome da porta de entrada na cidade, porque tudo tinha muro.
Então, às vezes, era muito difícil passar, né, o animal cheio de mercadoria pelas portas das entradas das cidades. Então, a gente tem que pegar o Evangelho e lá ele explica isso. O que significa isso? Várias passagens do Evangelho. E nos dão exemplos. Então, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e começar a leitura dele desde o início. Não aleatório, tá, gente? Pega a introdução e vai. Aí, quando acabar, tem outros livros. Nessa cartilha, tem 6, 7 outros livros para você continuar. Ah, mas quando acabar eu quero começar de novo. Pode, não tem problema. Mas em casa nós demoramos 2 anos e meio o Evangelho para fazer. 2 anos e meio. Depois pega outro, não tem problema nenhum. Depois da leitura do Evangelho, não precisa ler páginas. Lê um trechinho. Né? Lê um trechinho que dê para fazer o entendimento daquela passagem. E, se alguém quiser, comenta. Fala o que entendeu. Ou a dúvida, gente, isso aqui eu não entendi direito. O que vocês acham? Pede para alguém tentar comentar alguma coisa do dia a dia que relaciona aquilo ali. É a conversa, lembra? É para estimular a conversa. Para as pessoas falarem, para falar o que muitas vezes possam estar lhes angustiando. Depois você pode fazer vibrações. Irradiação. Né? Depois aqui da palestra nós temos ali o passe, tem a irradiação. Né? O que é isso? É mandar boas energias para as pessoas que estão precisando, encarnados, desencarnados. E você pode fazer isso em casa também. Você pode ter esse momento. Você pode pedir equilíbrio pela humanidade. Você pode, por exemplo, agora em momento de pandemia, pedir pelos nossos médicos aqui do mundo material e do mundo espiritual que estão lá recebendo esse monte de gente que desencarna. Você pode pedir para os enfermeiros, pelos cientistas que encontrem a cura, que acelerem a vacina. Você pode pedir por isso, pela paz, por alguma necessidade que você tenha, por algum parente. Esse é o momento de você vibrar. Então você já orou, você já leu o Evangelho e você está preparado para isso. Então faça essas vibrações. Algo que seja espontâneo, sentido. Pode anotar no caderninho, se tem alguma pessoa, algum parente que está doente, alguma coisa assim. Esse é o momento. E aí você finaliza com uma prece. Agradece pelo momento, pela presença dos bons espíritos. Pede que esses bons espíritos e que Jesus possa permanecer em sua casa durante a noite. Ou durante aquele dia. Para que quando você dormir, você consiga se desdobrar e ter a presença dos bons espíritos nesse momento. Para o seu corpo se recuperar, para o seu espírito estar protegido das energias negativas e deletérias da espiritualidade. Enfim, tudo isso você pode pedir nesse momento de oração. Para finalizar, tem uma história do Chico que diz o seguinte: um casal muito rico ia com frequência visitar o Chico. E certa feita, ele conversando com esse casal, ele disse: olha, vocês precisam implantar o Evangelho no lar, lá na casa de vocês. Se vocês fizerem isso, após 6 anos, Jesus vai mandar um presente para vocês. Pô, Chico Xavier, né, que na espiritualidade no desencarne foi recebido por Jesus, dá um recado desse, dizendo que é para fazer o Evangelho 6 anos, se passar, vou ganhar um presente de Jesus. É claro que a família atendeu o pedido e iniciou o Evangelho do lar imediatamente. E muito empolgados, né? Claro. E foram fazendo. Reuniram a família e foram fazendo o Evangelho no lar. Quando chegou no dia de completar o 6º ano, eles estavam apreensivos, porque estava chegando o momento do presente de Jesus. E eles fizeram o Evangelho, encerraram o Evangelho, ficaram acordados até mais tarde aquele dia, esperando, porque o presente iria chegar.
Mas deu meia-noite e nada. Eles foram dormir. Quando acordaram de manhã cedo, eles perceberam que a casa deles havia sido assaltada. Arrombaram o cofre que eles tinham, levaram joias, tinha um diamante que era valiosíssimo, uma fortuna que eles tinham empregado naquele diamante. E aí ficaram nervosos. Eles disseram, nós vamos lá cobrar dele do Chico, eles disseram que era um presente de Jesus, vamos lá. E foram em direção lá ao Chico para conversar. Foram para a fila, esperaram a vez deles, chegando lá, foram conversar com o Chico. Chico! Ele disse, o que foi? Contaram a história e o Chico, com a sua paciência e serenidade de sempre, falou, meus irmãos, esse foi o presente de Jesus para vocês. Esse diamante que vocês tinham em casa é tão valioso e tão antigo que vocês não têm noção de quantas pessoas foram assassinadas, estupradas, se suicidaram em virtude desse diamante. E por causa de todos esses crimes, em volta dele haviam mais de 100 espíritos se acotovelando na casa de vocês, com pensamentos de ódio e de vingança. Com o Evangelho no lar, que vocês implantaram, muitos desses espíritos foram doutrinados, perdoaram, seguiram a sua vida e abandonaram o ódio, a vingança e a raiva. Mas, mesmo assim, depois de 6 anos fazendo o Evangelho, 28 espíritos estavam irredutíveis e continuavam obsidiando a casa de vocês. E como prometido, para livrar a família de vocês desse mal, o diamante foi roubado. E com ele foram todos os espíritos embora. Então, vejam que nessa história que é real, mostra a importância do Evangelho no lar, da força que ele tem para ajudar as pessoas e os espíritos. Lembra que eu falei que tem que fazer em voz alta? É justamente para isso, para que todos que estejam ali possam ouvir e se conscientizar. Eu agradeço mais uma vez o convite de vocês e coloco à disposição quando precisar novamente de vir aqui conversar, trazer um outro tema. Agradecer a Deus, a Jesus, nossos mentores pela inspiração e a presença de todos vocês aqui, encarnados e desencarnados, que puderam nos acompanhar. Deus nos abençoe a todos e tenhamos um bom retorno aos nossos lares. Então, nesse momento, vamos todos mais uma vez nos concentrarmos para fazer o nosso trabalho de amor, que é o trabalho da irradiação. Vamos todos nós só fazer uma inspirada, levando para dentro dos nossos pulmões, dentro do nosso corpo. Perdão. Fluidos. Energias. E ao expirarmos, quando nós colocarmos para fora esse ar, vamos jogar para fora tudo que está atravessado na nossa garganta, impedindo que nós respiramos corretamente. Vamos jogar para fora as mágoas, vamos jogar para fora tudo que nos traz tristeza, as nossas tristezas do dia a dia, alguém que não nos compreendeu, que ficou entre falta a compreensão e nos magoou. Vamos jogar tudo isso para fora. E agora vamos nos imaginar fazendo uma roda. Mentalmente vamos nos dar a mão e vamos todos nós
juntamente com o mundo espiritual, nos conectarmos mentalmente. Vamos colocar nessa nossa corrente de amor, muito amor. Vamos colocar cores. Cada um pode imaginar uma cor. Quem não quer, não se lembra, coloca mesmo. Lembre-se do arco-íris, das cores do arco-íris. E vamos colocar também gotas de bálsamo para auxiliar os necessitados, os enfermos. E vamos então, com muito amor, fazer uma irradiação por todos que foram inscritos no nosso caderno aqui do Se Ama. Aos reencarnados que somos nós, dentro do corpo físico ainda, vamos pedir aos bons espíritos que possam auxiliar. Certamente cada um deles estão passando por alguma dificuldade, estão passando por alguma situação mais delicada da sua evolução espiritual. Vamos, com certeza, durante que nós temos hoje a palestra, nessa hora, os bons espíritos já deram uma olhadinha nesse caderno. Eles já observaram a situação de cada nome inscrito ali. E certamente já estão atuando, já estão recebendo nesse momento juntamente conosco. Vamos passar então para cada um muito amor e muita compreensão e respeito, para que cada um possa receber de acordo com as suas necessidades e merecimentos. Vamos então nesse momento também enviar muito amor e respeito aos desencarnados. Desencarnado é aquele que já não se encontra mais no corpo físico, mas que já deixou o corpo para trás. Vamos então pedir que o seu anjo da guarda ou mentor, como queira chamar, possa auxiliá-lo nessa hora difícil, porque normalmente eles passam por uma perturbação. Quem acabou de desencarnar passa por uma perturbação momentânea, os que já estão mais tempo desencarnados e os que já estão bastante tempo desencarnados, mas que ainda não compreenderam a sua nova realidade, que já não pertence mais para a crosta da Terra. Que todos possam sim aproveitar esse momento e partir para o mundo espiritual, da onde um dia todos nós viemos e que vamos voltar, todos nós um dia vamos voltar para lá, que lá é a nossa pátria principal. E vamos então também nesse momento lembrarmos de todos os enfermos, os que já estão às vezes nem no hospital, que estão em casa, os que estão numa UTI, que se encontram em fase terminal, com várias enfermidades. Uma delas é um câncer, e os outros também que se encontram vamos sempre pedir, que se encontram ainda nas UTIs, devido à pandemia, que todos possam receber aquela gota de bálsamo, que os bons espíritos, os médicos espirituais possam auxiliá-los. E vamos também, como de costume, enviar muito amor aos hospitais, principalmente para o nosso aqui da cidade de Timbó, Santa Catarina, Brasil, que é o Hospital Oase. Que os médicos possam sempre receber orientações dos médicos espirituais, a enfermagem e todos os pacientes que estão internados possam receber nesse momento nossa gota de bálsamo que estamos enviando juntamente com o nosso amor,
que todos possam receber um alívio dentro dos seus respiradores, que o mundo espiritual possa, pela misericórdia divina, auxiliar a cada um. Queremos também pedir para todos os médicos terrenos e a enfermagem que está trabalhando, exaustos, às vezes 24 horas em seguida, às vezes até mais, às vezes não há descanso, que o mundo espiritual possa abençoá-los, que possa auxiliá-los nessa jornada tão difícil. E vamos sempre pedir por nós também, que todos nós possamos ser abençoados dentro dos nossos merecimentos, para que possamos dar continuidade ao nosso compromisso aqui na Terra. E nesse momento, então, vamos partir para a nossa última parte, que seria o passe coletivo. Vamos convidar, então, os obreiros para que possam auxiliar os bons espíritos, servir que possamos servir nesse momento, para que todos nós possamos receber de acordo com as nossas necessidades e merecimentos. Pedimos que Jesus, que prometeu que se tivesse uma ou duas pessoas ou até 3 reunidas em seu nome, Ele estaria no meio. Convidamos também sempre o Senhor Jesus para nos auxiliar, para que cada um possa receber o que necessita. Vamos elevar então o pensamento a Deus, a Jesus. Cada um vai mentalizando aquilo que veio em busca, que necessita nesse momento. Se alguém está com alguma enfermidade, vamos mentalizar esse órgão que de repente não está bem de acordo, que ele possa ser envolvido nesses fluidos e nessas energias novas, que essas energias possam também beneficiar, e esses fluidos, uma renovação celular dos nossos corpos físicos cansados, que todas essas células cansadas, doentes, possam ser substituídas por células novas. Vamos agradecer por esse momento. Vamos agradecer aos bons espíritos, a Jesus, por cada um que aqui esteve hoje, tenha sido abençoado, e que cada um possa sair hoje daqui muito melhor do que aqui adentrou, e com a lembrança desse momento ímpar, aonde recebemos todas essas renovações. Sigam com Jesus, levam para as suas residências, os seus ambientes de trabalho, alguma coisa que hoje aqui nós ouvimos o nosso palestrante falar. Tudo que alguma coisa, certamente, vamos colocar em prática nas nossas vidas, no meio dos nossos familiares. Enfim, vamos, em primeiro lugar, nos
enchermos sempre dessas energias para auxiliar os outros. E dou por encerrados os trabalhos de hoje. Que assim seja.